Desde que eu dei início ao canal Sérgio Oliveira Professor, eu venho ouvindo muitas perguntas e muitas sugestões, principalmente dos meus alunos. E uma das coisas que eu mais ouço é a seguinte: professor, por que você não grava o resumo das suas aulas? Professor, por que você não grava resumo das suas aulas? Professor, por que você não grava resumo das suas aulas? Professor, por que você não grava resumo das suas aulas? Professor, por que você não grava resumo das suas aulas? Professor, por que você não grava resumo das suas aulas? Professor, por que você não grava resumo das suas aulas? Então tá. E aí pessoas, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Oliveira e seja muito bem-vindo ao canal Sérgio Oliveira Professor. E esse vai ser o nosso primeiro resumo de aula. E o tema da vez vai ser o espaço urbano e os seus conceitos. Uma das primeiras coisas que a gente precisa saber é separar urbanização de crescimento urbano. Nesse caso, quase toda vez que a gente usa a palavra urbanização, a gente está falando de um processo de transição da maior parte da população do campo para a cidade. E aí a gente vai considerar que uma nação é essencialmente urbana toda vez que mais da metade da sua população viver nesse espaço. Também é muito comum, do ponto de vista da gestão do espaço urbano, se utilizar o termo urbanização para tratar da instalação da infraestrutura urbana ou daquilo que a gente também chama de equipamento urbano. No caso do crescimento urbano, a gente está falando da expansão do próprio espaço ocupado dentro da cidade. E essa expansão vai acontecer de maneira vertical, à medida em que a gente sobrepõe andares uns sobre os outros, porque a cada andar construído eu amplio o espaço de ocupação da cidade, e também de maneira horizontal, se espalhando, se espraiando pelas áreas no seu entorno. Dessa forma, dá origem àquilo que a gente chama de mancha urbana. O que seria a mancha urbana? Quando você pensa numa imagem de satélite, e hoje em dia isso é bem mais simples de se fazer, basta abrir lá o grande oráculo, o olho que tudo vê, ou mesmo pega o seu celular e vai lá na função mapas, depois clica em satélite e afasta bastante a área onde você está. Vai chegar um ponto em que você vai ver uma mancha disforme sobre uma área verde ou com tanto de azul. Essa formação não definida é o que a gente vai chamar de mancha urbana. Você consegue ver um exemplo disso nessa imagem. Nela você consegue ver a cidade onde eu moro, Rio das Ostras, que fica na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. Então você percebe que existe toda uma mancha que tem uma coloração diferente do verde, que está mais para o interior, e do azul do mar. Esse mesmo crescimento horizontal vai dar origem ao processo de periferização da cidade, ou seja, da cidade crescendo a partir da área central nas suas várias direções. Mas a ideia mesmo do que significa periferização ou suburbanização para a gente aqui no Brasil, eu vou deixar para o próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar com a segunda parte desses conceitos. Um outro resultado desse crescimento horizontal das cidades vai acontecer quando uma cidade tiver o seu crescimento periférico acontecendo num sentido contrário do crescimento periférico da cidade vizinha, até que as duas se encontrem e se misturem num processo que nós chamamos de conurbação. Então, como você consegue ver nessa imagem aí, onde eu tenho um único meio urbano, a divisa entre eles, e de um lado eu tenho o município de São Gonçalo e do outro o município de Niterói, ambos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Sendo assim, a gente pode conceituar a conurbação como um encontro físico entre dois meios urbanos pertencentes a cidades diferentes. Também é comum, como expressão desse crescimento horizontal, um processo de ocupação que é totalmente espontâneo. O que isso significa? Significa que não tem nenhum controle, significa que não tem nenhuma participação do Estado nessa ocupação. Então ela é feita pelos próprios moradores, que é aquilo que a gente chama de favela. A grande marca desse espaço que nós chamamos de favela, e hoje em dia nos convencionamos a chamar de comunidades, é a desordem na ocupação, que nada mais é do que reflexo dessa forma totalmente espontânea de ocupação do espaço, sempre levando em consideração a carência de recursos para a construção dessas moradias. E aí nós teremos um terceiro vídeo que vai ser exclusivamente para tratar de problemas urbanos, quando então a gente vai voltar a tratar desse assunto. Nessa expansão, principalmente horizontal das áreas urbanas, vão se definindo aquilo que nós chamamos de áreas funcionais de uma cidade. É como se, à medida em que a cidade cresce, nós estivéssemos especializando cada um dos pontos desse espaço urbano.
Então é muito comum numa cidade nós termos 2 ou 3 áreas funcionais diferentes. Uma delas a gente vai considerar como o Distrito Central de Negócios, que se convenciona chamar de centro da cidade. É a área que vai concentrar quase toda a atividade econômica dessa cidade, onde nós vamos encontrar as agências bancárias, o comércio, os escritórios de serviços, muitas vezes até a administração pública, quase tudo ali concentrado. Temos os bairros residenciais e também as zonas industriais, que na atualidade têm se espalhado para áreas cada vez mais distantes da zona central da cidade. Nessa imagem que você vai ver aí agora, eu vou usar como exemplo a região metropolitana de Recife, também conhecida como Grande Recife, onde a gente consegue observar mais ou menos onde é que estão as áreas residenciais, onde fica o centro da cidade, e quando a gente olha um pouco mais distante, a gente percebe que mais afastado da cidade, das áreas residenciais e das zonas turísticas do centro, a gente vai encontrar um aglomerado de indústrias. Dessa forma, a atividade industrial tende a não atrapalhar a circulação da área central e das zonas turísticas, justamente porque essa atividade requer muito espaço, a circulação de um transporte mais pesado, que tornaria a área central um verdadeiro inferno. E vocês repararam que eu usei a expressão região metropolitana? Então, nesse caso, eu estou falando de um conjunto de cidades que sofre conurbação, onde nós vamos encontrar uma grande cidade que é o polo de todas as influências e essa série de cidades menores conurbadas no seu entorno, que vivem muito dessa relação que tem com a cidade maior. A cidade maior que polariza a economia, que é o grande centro de atração de mão de obra, que é onde nós vamos encontrar a maior atividade econômica, nós vamos chamar de metrópole. E aí a gente considera que no conceito de metrópole, a gente vai levar em consideração o quanto essa cidade é completa e principalmente o fato dela ser o centro das influências dentro dessa rede de cidades. Quando a gente trata de metrópoles, a gente vai encontrar algumas classificações para elas, como por exemplo, a ideia do que é metrópole nacional e o que é metrópole regional. O que a gente chama de metrópole nacional é aquela que tem as suas influências se espalhando e atingindo a todas as demais cidades de uma rede urbana nacional, ou seja, influenciando a um país inteiro. Nesse caso, a gente apontaria aí 2 ou 3 cidades como metrópoles nacionais. São Paulo, por sua importância econômica, o Rio de Janeiro, por sua importância histórica, cultural, e Brasília, por ser a sede administrativa do país. Essa metrópole nacional também tende a assumir a função de cidade global, que é aquela cidade mais conectada ao que nós chamamos de mundo globalizado, principalmente do ponto de vista econômico. É onde nós vamos encontrar as sedes das grandes empresas internacionais, as bolsas de valores. São aquelas cidades para onde tudo vai primeiro, antes de se espalhar pelo resto do país. E nesse caso, a gente pode levar também em consideração a influência cultural do país. Ou seja, que cidade se torna referência de um país do lado de fora de suas fronteiras. E é nesse ponto que a gente vai encontrar uma pequena divergência entre uma obra e outra, quando alguns vão considerar que apenas São Paulo seria essa cidade global e outros vão, além de São Paulo, incluir o Rio de Janeiro, por ser a grande referência do Brasil no exterior. É só parar para pensar. Imagina um estrangeiro ganhando uma viagem para o Brasil e ele só ouve: você ganhou uma viagem para o Brasil. O que você acha que ele vai pensar? Oh, Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana, mulata, samba, ole, olá. Quando a gente encontrar mais de uma região metropolitana conurbadas, ou seja, eu tive a periferia e as cidades no entorno de uma metrópole se expandindo para um lado e se encontrando com a região metropolitana de uma outra cidade, nós vamos chamar esse grande aglomerado urbano de megalópole. Trata-se apenas desse conjunto de metrópoles e regiões metropolitanas conurbadas. Inclusive, quando se trata de Brasil, era muito comum no passado se tratar o chamado Eixo Rio-São Paulo
como uma megalópole em formação. Porém, toda a dinâmica de crescimento dessas cidades, somada ao fato de que ainda existem barreiras naturais que dificultam esse processo de crescimento horizontal até que elas se conurbem, fez com que essa ideia aos poucos fosse abandonada. Porém, isso não significa que não existe uma megalópole em formação no Brasil. A gente está vendo hoje um processo de aproximação entre as cidades de São Paulo, Campinas e Santos, que quando completo vai sim configurar aquilo que a gente chama de megalópole. É bem provável que você já tenha visto esse prefixo mega associado a um outro sufixo. Nesse caso, a gente está falando das megacidades, um conceito desenvolvido pela ONU para tratar de cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. No caso do Brasil, a única megacidade que nós temos é São Paulo. Aliás, até agora, a gente já falou de vários tipos de cidades, de como a cidade cresce, para onde ela vai, mas a gente não parou para pensar no conceito de cidade. Segundo o IBGE, cidade é toda aglomeração urbana independente do tamanho, desde que se configure em sede de um município, ou seja, no primeiro distrito. Isso significa que para o IBGE, o critério que vai definir o que é ou não cidade é um critério político-administrativo. Diferente de outros conceitos, como o da ONU, por exemplo, que vai definir o que é cidade a partir da concentração de um número X de habitantes. Então é isso, pessoas, o nosso resumo de aula vai parar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar de outros conceitos da geografia urbana, como rede e hierarquia de cidades, os fatores de valorização do solo urbano e uma palavra que vem ganhando destaque por aí, a gentrificação. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que ele tenha te ajudado a fixar os conceitos que você viu com seu professor ou sua professora em sala de aula e que você divulgue nosso canal. Mas antes, se inscreve aí e toca o sininho ali embaixo. Dessa forma, você não só me estimula a seguir em frente gravando mais vídeos, mas também vai ter acesso a todas as novidades do canal. Então eu fico por aqui, até a próxima, fiquem com Deus e até mais.